Fala fera, nessa primeira aula sobre cinemática vamos entender alguns conceitos básicos e algumas denominações desse conteúdo para depois podermos falar dos movimentos. Veja bem, o que é cinemática? A cinemática ela estuda o movimento sem se preocupar com as causas, somente as consequências. Então dentro da cinemática nós podemos estudar o deslocamento de uma pessoa, a velocidade ou a aceleração de uma bicicleta, a distância percorrida. Nós podemos identificar tamanhos relativos entre si, posicionamentos, localizações. Tudo isso é estudado dentro da cinemática. Vamos aprofundar quando estudarmos os movimentos uniforme, uniformemente variado, os conceitos de velocidade, aceleração, deslocamento e tempo. Mas antes disso, vamos tentar entender esse universo da cinemática, como que ele funciona. Primeiro, referencial. No dia a dia, no cotidiano, o referencial é algo que a gente utiliza como uma comparação, como algo que pode ser usado para identificação de alguma coisa. Por exemplo, vamos marcar um encontro numa praça. A praça às vezes pode ser muito grande, então nós vamos dizer assim, vamos nos encontrar em frente ao chafariz da praça tal. Então esse é o nosso referencial. É o referencial que nós vamos utilizar para identificar o local em que nós vamos nos encontrar. Mas o referencial que nós vamos usar aqui na cinemática é um referencial matemático, que normalmente utilizamos o plano cartesiano, plano XY. Então essa bolinha vermelha ela está localizada na posição 2 do eixo X e na posição 5 do eixo Y. Então isso aqui também é o XY, né? O plano cartesiano foi usado como referencial para a gente posicionar um objeto. Então referencial é algo que a gente usa para comparar alguma coisa ou para localizar alguma coisa. Vamos dar exemplos de referencial. Com relação ao tamanho, um navio é algo grande ou pequeno? Grande em relação a alguma coisa é chamado de corpo extenso. Pequeno é chamado de ponto material. Veja bem, quando nós olhamos o tamanho do navio do lado de algumas pessoas, o navio é algo muito grande. Então o navio é um corpo extenso. Mas se a gente estiver na praia, na areia, e olhando o navio lá perto do horizonte, esse navio é bem pequeno em relação a gente. Então aqui ele vai ser chamado de ponto material. Ou seja, nada é grande ou pequeno em relação a tudo, e sim em relação a um referencial. Então, se o referencial formos nós, o navio é um corpo extenso. Se o referencial for o oceano, o navio é um ponto material. Quer ver outro exemplo? Um carro. Dentro da garagem, o carro tem um tamanho considerável. Então, ele é chamado de corpo extenso dentro da garagem. Já numa rodovia, o carro tem um tamanho pequeno em relação a ela. Então, ele é um ponto material. Então, só se chama corpo extenso ou ponto material, grande ou pequeno, em relação a um referencial. Tem que ter o referencial para poder classificar, tá bom? Agora, com relação ao movimento. Há movimento ou repouso? Nada está em repouso ou em movimento para todos os referenciais. Então, primeiro a gente adota um referencial para depois a gente dizer se há movimento e repouso. Por exemplo, essa árvore. Essa árvore está em movimento ou em repouso? Alguém pode pensar, mas a árvore está lá enraizada, lá no chão, então ela está em repouso. Ela está em repouso, por exemplo, ao chão. Em relação ao chão, a árvore está em repouso. Em relação ao cachorro, está parado aqui, ó, em relação a ela, ambos estão em repouso. O cachorro está em repouso em relação à árvore, a árvore está em repouso em relação ao cachorro. Mas em relação ao passarinho, ó, que está sempre se movimentando, o passarinho está em movimento em relação à árvore e a árvore está em movimento em relação ao passarinho. O conceito de movimento e repouso é relativo, mas também é recíproco. Se eu estou em movimento em relação a um ponto, esse ponto está em movimento em relação a mim. Então, a questão de movimento e repouso também depende do referencial. Em relação ao cachorro, a árvore está em repouso. Em relação ao passarinho, a árvore está em movimento, tá bom? Então, essa foi
a nossa aula introdutória à cinemática. Logo após, nessa mesma playlist, nós temos posição e deslocamento, vamos falar sobre trajetória, velocidade média e aceleração média também são outras aulas. Então curte aí para a gente ficar feliz, se inscreve no nosso canal para ver outras aulas e compartilha com a sua turma, ok? Aquele abraço.